Olá, tudo bem aí, pessoal? Como é que tá? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da Bíblia Peshitta. Então, vamos lá. Bíblia Peshitta aqui, para todos verem, né? Tem uma luminosidade. Então, é aquela Bíblia, como a gente já falou nos outros vídeos introdutórios, que foi traduzida diretamente do aramaico, que era a língua que falada ali na Israel, né? Na Judéia, na época que Jesus viveu neste planeta. A gente ainda não vai entrar hoje nos textos propriamente ditos, né? Que começa pelo livro de Gênesis, né? Que a proposta aqui é ler, né? O texto do Evangelho ipsis literis, de cabo a rabo, né? Inteiro. Não sei quanto tempo a gente vai levar, mas a proposta é essa. Mas antes de entrar aqui no primeiro livro de Gênesis, tem uma outra parte, uma terceira parte da introdução, que é onde ele faz explicações sobre a obra, né? Então, o título aqui é Explicações Diversas sobre esta obra. Então, são alguns comentários, algumas explicações, algum detalhamento referente à diferença desta obra com as demais, né? Então, a gente vai ler hoje, são 2 páginas e meia, rapidamente, tá bom? E aí, para esclarecer também, é importante deixar esse material aqui no canal, para que fique claro também, porventura, algumas dúvidas que possam ir surgindo. Tá? Então, vamos lendo e eu vou comentando aí, dentro da necessidade, algumas coisas que eu já me familiarizei com o texto. Então, começando, né? Explicações diversas sobre esta obra, numeração dos versículos. O que ele diz aqui? Varia em alguns poucos casos, em virtude do texto Peshitta original ter diferenças com respeito aos textos fonte de tradução do hebraico e do grego. Os manuscritos originais não tinham divisões de versículos nem de capítulos, nem de pontuação alguma, claro. Né? O texto original não foi escrito por versículo, por capítulo, nada disso. Isso foi uma divisão que foi feita depois, né, na construção dos textos canônicos. Né? Então, pode haver alguma diferença entre a Bíblia traduzida do grego e do hebraico para essa que é traduzida diretamente do aramaico. Tá? Eventualmente pode ter alguma diferença. Com relação aos nomes que constam aqui, isso é o mais diferente, assim. Lendo o texto, depois vocês vão perceber que tem os nomes um pouco diferentes na sua grafia e na sua fonética com relação aos nomes que a gente está habituado, né, no texto bíblico tradicional, assim, vamos deixar entre aspas. Então, os nomes. Os nomes de algumas pessoas e lugares não coincidem com as versões do hebraico e grego. Nos que coincidem, optamos por deixá-los como são conhecidos regularmente. Nos que não coincidem, procuramos dar a eles uma fonética o mais facilmente pronunciável em português. Aos nomes das pessoas mais conhecidas das Escrituras foram traduzidos como são conhecidos convencionalmente, mesmo quando não são diferentes em aramaico. Para efeitos de ajuda um pouco nisto, temos incluído no final desta obra uma seção chamada Relação de Nomes de Pessoas e Lugares Sobressalientes. Então tem uma relação no final que eu vou também dar uma passada para a gente, para ficar um pouco mais claro. Tá? Continuando aqui. Desta forma, esta obra seguiu a seguinte metodologia para a transliteração de nomes de pessoas e lugares. Quando o nome do texto aramaico Peshitta coincide com o texto hebraico, ou no caso das pessoas mais conhecidas das escrituras, adotamos os nomes convencionais do público de fala portuguesa, tais como Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Tiago, etc. Em alguns casos, os nomes da Peshitta não apresentam similaridade com o texto hebraico, demonstrando que o texto hebraico usado pela Peshitta não era o mesmo, apresentando variantes de pronúncias ou mesmo nomes completamente diferentes daqueles do texto hebraico convencional. Alguns nomes aramaicos possuem um termo hebraico paralelo. Por exemplo, o nome Yeshu, nos livros de Neemias e Esdras, é paralelo ao nome Yeshua, do texto hebraico. Nestes casos, adotamos os nomes usados convencionalmente na língua portuguesa. Entre parênteses aqui. No citado exemplo, a transliteração convencional é Jesua. Porém, em alguns casos, o nome usado pela Peshitta não é o mesmo apresentado pelo texto hebraico,
Em tais casos, o leitor encontrará a variante do nome conforme apresentada pelo texto aramaico. Nestes casos, optamos por uma transliteração que seja o mais facilmente pronunciável em português, abandonando o uso de traços, sinais e acentos convencionais das regras da transliteração, para que o leitor possa ter mais facilidade para pronunciar o termo. Então, realmente tem uma diferença interessante, assim, na hora que a gente for começar a ler, vocês vão entender. Filho, invariavelmente com maiúscula, quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, em passagens messiânicas ou no Novo Testamento. Nome, com maiúscula, quando faz referência ao nome de Deus, e não se menciona Yahvé, Jesus ou Jesus Cristo. Exemplo, no Êxodo capítulo 5, versículo 23, com maiúscula, e no capítulo 20, versículo 7, com minúscula quando não mencionados. Okay? Yahvé. Este nome não aparece nas escrituras originais do texto Peshita. O vocábulo Mariá é usado na Peshita nas porções onde aparece o nome Yahvé no texto hebraico e em algumas porções do Novo Testamento aramaico. Eruditos no idioma aramaico que consultamos afirmam que Mariá, com Y, tá? M-A-R-Y-A, está formado por Mari ou Mara, que significa Senhor, e Yah, Y-A-H, forma abreviada de Yahvé. Para a sua localização do Novo Testamento desta obra, consultamos a tradução aramaico-hebraica da Peshita. Então, Mariá significa Senhor Jesus, né? Praticamente, não, Senhor Jesus não, né? Senhor Deus, né? Yahvé é Deus, né? No caso. Então é Senhor Deus. Quando a gente lê Mariá, nesse texto da Peshita, ele está se referindo a Deus, ok? Céu. Quando faz referência à morada de Deus, possui maiúscula. Quando seu significado é atmosférico ou astronômico, possui minúscula. Ele. Este pronome possui maiúscula quando se refere à divindade. Assim também outras expressões que incontroversamente se refiram à divindade, como Altíssimo, o Verbo, o Senhor, etc. Não confundir o pronome ele com o vocábulo el, que é a designação primitiva para se referir à divindade entre os povos semitas. Métodos de tradução. Existem 3 métodos básicos de tradução a partir dos originais da escritura dos diferentes idiomas do mundo. O método de equivalência formal ou literal, que consiste na tradução palavra por palavra do texto original, produzindo uma obra difícil de entender, orientada principalmente a eruditos e acadêmicos. É muito usada para obras interlineares. A tradução de equivalência dinâmica ou funcional, que consiste numa tradução que tende à paráfrase, orientada a um público que não tem cultura de leitor nem é estudioso da palavra. Este método serve como base para obras infantis. E, por último, o de equivalência ótima, que é o método que adotamos para levar a cabo esta obra. O método de equivalência ótima consiste principalmente numa tradução que se sustenta no texto original, mas, ao mesmo tempo, procura apresentar a mensagem de uma forma clara, em leitura ágil e em linguagem contemporânea no idioma de destino. Favorece a transmissão do sentido e propósito da mensagem até onde é possível, sem que se afete no que diz o texto original. Em casos de expressões idiomáticas ou textos de difícil compreensão, se interpretam para o entendimento na linguagem contemporânea, mas informando ao leitor, com notas de rodapé de outras acepções, formas de leitura ou literalidades. Ou seja, o método de equivalência ótima é uma forma de você também simplificar, né? Deixar mais claro para o leitor o entendimento do texto, né? Porque se você vai palavra por palavra, você acaba tendo algo muito denso e de difícil compreensão. E o propósito é ter uma compreensão facilitada, respeitando a originalidade do significado das palavras, do significado do texto, ok? Continuando, mensagens paralelas. As passagens paralelas no Antigo Testamento se identificam porque a referência do versículo diz V comp vs. Exemplo, em Gênesis 10, 1 a 29, comp 1
Eu não entendo o que é essa palavra, o que é essa abreviação aqui, mas na verdade significa que o que está no Gênesis 10, 29 é passagem paralela de Crônicas 1, 4 a 23. Então, são passagens paralelas em um ou dois ou mais textos. Né? Quando são passagens paralelas no Novo Testamento, se identificam porque se põem abaixo dos subtítulos das passagens a comparar. Então, em Mateus 3:1, João Batista prega no deserto, e aí coloca-se entre parênteses aqui, em Marcos também, em Lucas, aí passa aqui os capítulos, os versículos, a mesma mensagem que está em outros textos bíblicos. Não sei se ficou claro isso, mas é para identificar que aquela passagem ela também está demonstrada, também está escrita em outro texto. Obviamente que de uma outra forma, mas é a mesma passagem. Subtítulos. Os subtítulos pretendem orientar quanto ao tema que está expondo o autor inspirado original numa passagem particular. Não aparecem nos textos originais da Peshitta, mas foram postos pelos autores da presente obra. Notas. As notas de rodapé pretendem ampliar a informação sobre os textos assinalados, apresentar outras possíveis traduções ou informar de literalidades. São expostos com um sobrescrito numérico da palavra correspondente. Referências. O corpo de referências cruzadas da presente obra está baseado na tradução da mesma, pelo qual pode haver variantes quanto ao sentido e mensagem regularmente conhecidos. São expostos com o sobrescrito alfabético no texto a referenciar. O sistema de referências que utilizamos foi extensivo, não exaustivo. Isso significa que as referências não pretendem levar uma linha doutrinal, senão simplesmente englobar numa mesma citação mensagens ou temas similares. Assim, você encontrará que não se segue a referência direta com uma palavra, antes se busca interconectar numa referência a um ou mais temas ou alusões juntas. Por exemplo, se você busca algo sobre o sangue de Jesus Cristo, o mesmo o levará a seu sangue derramado, que é a lavagem, redenção ou limpeza por meio do sangue de Jesus Cristo, e não como tradicionalmente as temos conhecido, que se usa uma referência para seu sangue derramado, outra para a lavagem por seu sangue, outra para a redenção por seu sangue e outra para a limpeza por seu sangue. Ortografia. Na presente obra se tem buscado dar a ela uma redação ágil, clara e de fácil leitura. Embora o original do texto Peshitta é assim por mérito próprio, se tem aplicado as regras gramaticais mais atualizadas do português. Textos em vermelho. No Antigo Testamento aparecem em letra vermelha as porções que se consideram fazer referência a Jesus Cristo. No Novo Testamento aparecem em vermelho as palavras faladas pelo Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ou seja, então tudo aquilo que tiver em vermelho aqui, e sempre que tiver eu vou mencionar, no Antigo Testamento, o que está escrito em vermelho são passagens que fazem referência a Jesus, né, que ainda viria. E no Novo Testamento são passagens, são palavras que foram faladas por Jesus, no caso. Passagens poéticas. Para distinguir da prosa simples, os textos poéticos do Antigo e Novo Testamento se apresentam em formato diferente, como uma ajuda para o leitor. Aspas. Usam-se principalmente para indicar expressões declaradas em um passado ou se declararão no futuro. Ok? Então essa é a parte das explicações. Né? Tem algumas abreviaturas aqui também, né, que ele fala, abreviatura antes de Cristo, aproximadamente, a aranha é aramaico, enfim, comp é comparicom, o GR é grego, EB é hebraico, literalmente, enfim, tem algumas passagens aqui que ajudam a explicar essas abreviaturas. E antes de dar continuidade, eu quero só passar aqui no final, a parte onde tem os nomes, só para vocês entenderem um pouco. Lista por ordem cronológica dos livros, né? Tem aqui. Tem também lista por ordem cronológica de elaboração dos livros, né? Isso é bem interessante. Então, por exemplo, o primeiro livro
de Gênesis foi escrito aproximadamente há 1460 anos antes de Cristo, o Êxodo 1440 anos antes de Cristo, o Levítico 1440 também. Aí tem uma série deles aqui, né, todos eles aqui escritos. Os mais recentes, aproximadamente 430 anos antes de Cristo, e depois tem o do Novo Testamento, aproximadamente 45 anos depois de Mateus, Marcos 50 anos depois, Lucas 51 anos depois, enfim, uma série que tem tudo detalhado, depois a gente pode até postar isso aqui para vocês verem. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, a tradução dos nomes, né? A única coisa que eu não gostei dessa parte aqui, porque primeiro ele traz o nome, depois ele traz o Peshita. Quando a gente está lendo, né, a gente lê o nome Peshita e a gente quer saber o que, que é. Ele não está na ordem alfabética, está na ordem alfabética dos nomes, né? Então acaba sendo um pouco confuso isso na hora que a gente está lendo, está estudando. Mas, então, quer ver, ó, vamos ver aqui, ó, o Maria que eu falei. Né? Ó, Jesus é Yeshu, né? Aí a gente vem aqui. Moisés é Mushi. Noé é Nó. Senhor, né? Tem Maria, né? Que é a contração de Mar com Iá. Senhor Iá é usado exclusivamente para Yahvé. E tem o Mará, o Senhor ama o proprietário dono, né? Que é um outro Senhor, né? Que não é o Senhor Deus, né? Então tem aqui realmente nomes distintos, né? Então, por exemplo, Tomé, Tomá, enfim, Síria, Siriá, Suriá. Então tem alguma nomenclatura um pouco diferente. Depois, com o tempo, por exemplo, Paulo é Pavlos, Paraíso, Pardaísa. Então, algumas diferenças aqui na nomenclatura, no nome das pessoas. Né? Mateus é Matai. Né? Então, enfim, a gente ao longo da leitura, do estudo, vai lendo e vai tirando essas dúvidas aí e vamos trazendo essas informações, tá bom? É isso então, nessa parte. A partir do próximo vídeo, do próximo estudo, nós vamos entrar propriamente dito no texto, começando aí com Gênesis, e assim vamos seguindo com vídeos aí na torno de 15 a 30 minutos, para também não ficar tão cansativo assim. E vocês podem deixar seus comentários aí que a gente vai trocando ideia, tá bom? Obrigado, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.